Bem-vindo a todos ao nosso canal Leis e Crimes. Meu nome é Adriana Gonçalves e nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. Antes de começar o tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever, deixar seu like e nos seguir também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí. E deixar um comentário, comenta aí qualquer coisa, nem que for um emoji, qualquer coisa para o YouTube entender que o vídeo é importante para vocês, que esse conteúdo é um conteúdo interessante para vocês, tá bom? Compartilhem com quem vocês acham que vão gostar também do tema, pra gente poder crescer cada vez mais. A gente já tá com quase 1000 inscritos e vamos tentar aí atingir essa meta e depois ir crescendo cada vez mais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, não é bem uma história, tá? É um tema que abrange aí diversas histórias. Acaba assim, dentro desse tema tem vários conteúdos. Eu achei interessante trazer, tá? Foi uma sugestão da minha cunhada e eu pesquisei sobre um pouco e achei bem interessante, é um assunto bem interessante mesmo. Sobre a eugenia, né? Aqui a gente vai colocar a eugenia como a ciência do Holocausto. A eugenia, para quem não sabe, é quando você pega a população e vai separando por qualidades. Então, tipo assim, se a pessoa tem alguma deficiência ou algum problema, que, enfim, qualquer coisa, às vezes por cor, enfim, qualquer coisa que seja diferente, essa pessoa é afastada da sociedade, ou essa pessoa é esterilizada para que ela não venha a passar aquele gene impuro para os filhos, enfim, e criar uma população de pessoas impuras. Então, a eugenia seria isso. A eugenia ela é muito utilizada com plantas, né? Se faz muito com plantas. Se pega, por exemplo, aquele milho que é mais resistente a alguma determinada doença e faz ele multiplica ele para que os filhos dele, digamos assim, né, os milhozinhos que nascerem daquele milho ali também sejam resistentes àquela doença. E aquele milho que não é resistente àquela doença, eles tiram da plantação. Então, na ciência, com as plantas, eu acho que até com alguns animais, por exemplo, gado, essas coisas que eles fazem também. Mas é muito discutível quando se fala disso com relação a humanos, tá? Quem inventou o termo eugenia foi Francis Galton, em 1883. Eugenia significa bem-nascido, né? Que é a pessoa que nasceu bem, a pessoa que nasceu sem problemas, digamos assim. E assim, ao longo da história, desde a Grécia Antiga, se buscava controlar a população, mantendo algumas características e removendo outras. Então, desde a Grécia Antiga já tinha esse conceito que foi batizado depois por Francis Galton como eugenia, né? Foi muito usada pelo nazismo, por Hitler. Ele usou porque ele separava não apenas os judeus, mas também todos aqueles que ele entendia que não eram arianos de raça pura. Então, os judeus, os homossexuais, os ciganos, os deficientes físicos e mentais. Então, quando essas pessoas eram retiradas da forma como ele fez, ele simplesmente retirou da sociedade e, enfim, deu fim. E a gente já tá falando aí do Holocausto mesmo, do fim. Só a título de curiosidade, foram 66 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Só que isso é uma ideia deturbada. Francis Galton, ele é primo de Charles Darwin. Então, ele meio que deturpou um pouco a ideia de raça pura, de procriação do Darwin, né? De raça forte para poder sobreviver, de coisa de sobrevivência. Então, ele meio que deturpou essa ideia de Darwin, né? E usou isso como uma maneira científica para selecionar pessoas, tá? Depois Hitler veio e usou para selecionar também pessoas da forma como ele achava que queria. Só que isso não aconteceu só na Alemanha, né? A eugenia, o separar pessoas por características, digamos assim, não aconteceu só na Alemanha, não. Aconteceu em diversos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, no Japão, no Brasil, tá?
Inclusive no Brasil tem a Sociedade de Eugenia de São Paulo, que foi criada em 1918. Não era um movimento eugênico tão forte como foi nesses outros países, mas também teve o seu movimento proibindo imigração, casamentos interraciais, essas coisas, com o objetivo de que tivesse uma raça brasileira pura. Logo no Brasil, né, gente? A raça que tem mais misturas aqui somos nós, né? Mas, enfim, nos Estados Unidos foi muito forte isso, da década de 1920 até 1945. Nos Estados Unidos, era muito comum, em 32 estados tinha lei de eugenia. Então, a pessoa nascia, ela fazia um teste, principalmente a mulher, né, fazia um teste. Era um teste totalmente duvidoso, um teste de QI, mas assim, totalmente duvidoso. Se ela não passasse nesse teste, ela não fosse bem nesse teste, ela era esterilizada. Geralmente esse teste vinha, de alguma forma, a selecionar, digamos assim, as latinas, as pessoas que vinham de fora, os imigrantes, principalmente as latinas, que tem muito nos Estados Unidos. Então acabou com mais de 60 mil pessoas esterilizadas forçadamente. Maioria deles, mais de 59% deles eram latinos, tá? A esterilização do americano ocorreu com mais intensidade na Califórnia, onde 20 mil pessoas foram forçadamente esterilizadas. Também proibiam o casamento interracial e também proibiam e faziam de tudo para impedir a imigração, tentando manter sempre a tal da raça pura, a raça mais... Eles acreditavam que se a pessoa fizesse o teste, fosse uma pessoa inteligente, digamos assim, tivesse um QI alto, esse QI ia se reproduzir nos filhos daquela pessoa, então aquela pessoa poderia procriar. Se a pessoa tivesse um QI baixo ou tivesse alguma deficiência, aquela pessoa não poderia procriar, então eles forçadamente faziam a esterilização dessas pessoas. Então, como eu disse, isso não aconteceu só na Alemanha, isso aconteceu em vários países, isso aconteceu também no Brasil. O último vídeo que eu gravei sobre o Holocausto brasileiro fala bem isso, que quem eram levados... No Brasil aconteceu muito e era muito ligado à medicina, principalmente à medicina psiquiátrica. Então, os deficientes, as pessoas que eram consideradas incapazes, pessoa que tinha qualquer tipo de transtorno mental, já era retirada da sociedade ali e depositada em algum hospital psiquiátrico, como aconteceu no hospital de Barbacena, e ali ficava até morrer, porque não eram pessoas importantes para a sociedade. Se a gente for ver, até hoje ainda existe um pouco disso, né? Quando você vê, por exemplo, as ideias de... aqui sem fazer juízo de valor, se é ser contra ou ser a favor, tá? Das internações compulsórias dos viciados em entorpecentes, igual tem na Cracolândia em São Paulo. De alguma forma, uma forma de tentar limpar a sociedade, tirar aquelas pessoas que eles entendem que não merecem estar ali, porque são diferentes. Então vamos limpar essa parte da sociedade aqui, vamos tirar essas pessoas da sociedade, não vamos deixar essas pessoas se reproduzirem para que a gente tenha uma raça assim pura. Existe gente que até hoje tem essa ideia muito forte na sua mente, por mais que seja uma ideia preconceituosa no meu ponto de vista. Eu sou muito a favor da inclusão, até por ser pedagoga, a gente trabalha muito com inclusão também. Então, eu acho assim, um pensamento um pouco egoísta, tá? Mas existe um fundamento científico, como existiu foi com base nesse fundamento científico que Hitler fez o que ele fez, foi com base nesse fundamento científico que nos Estados Unidos ocorreram as esterilizações forçadas, foi com base nesses fundamentos científicos que tem aí, teve aí no Brasil também, na década de 20, a Sociedade Eugênica de São Paulo, que tinha aí... presidida aí, no caso, por uma pessoa que se chamava Renato Ferraz Kerry. Então, assim, eles tinham aí essa ideia de brasileiro de raça pura, como eles tinham a ideia de americano de raça pura, de sueco de raça pura, de canadense de raça pura, de japonês de raça pura e de alemão de raça pura. Então, a eugenia, ela seria aí essa separação entre o bom e o ruim, manter sempre o bom
como eles fazem com os vegetais, né? Vamos pegar os milhos que são bons, que são fortes, vamos deixar eles se reproduzir. E o que não é, a gente separa ali da sociedade e não deixa reproduzir. Ou então separa mesmo, como Hitler fez, e enfim. Bom, era isso que eu ia pra falar hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante polêmico. Eu não tenho muitas fotos, eu coloquei as fotos que eu tinha aí. Não é uma história em si, né? É uma história que envolve aí a ciência que tá por trás do que foi o Holocausto, até no Brasil, aquele Holocausto brasileiro de Barbacena. É um tema bastante interessante. Eu vou deixar linkado de cá ou de cá, eu nunca sei de que lado que fica. Alguns vídeos que eu assisti, alguns estão em inglês, mas tem legenda se vocês precisarem. E bem interessante, são vídeos bem interessantes sobre a eugenia, sobre essa ideia de eugenia que surgiu com Francis Galton e foi sendo disseminada aí por todo mundo aí, tá bom? Não esqueçam de deixar seu like e até o próximo vídeo.